Outro assunto que repercutiu muito essa semana, e é uma coisa bem, né, eu sei que tem públicos diferentes que participam aqui, e isso é uma coisa bem desenvolvimento de software, mas também é segurança da informação, e tem muito a ver, né, se a gente pode puxar vários assuntos aqui sobre isso. O que que é? Hack do NPM, que na realidade não foi bem o NPM, que é o registro de pacotes do Node.js, que é o JavaScript no servidor, né? Uma linguagem muito comum para desenvolvimento web hoje. Na realidade, a mais comum e mais popular, acredito que sim. Não foi o NPM que foi hackeado. O que foi hackeado? Hackers sequestram pacotes NPMs com 2 bilhões de downloads semanais num ataque da cadeia de suprimentos. Em ataque da cadeia de suprimentos, atacantes injetaram malware num pacote NPM com mais de 2,6 bilhões de downloads semanais depois de comprometer a conta do mantenedor usando um ataque de phishing. Josh Juno, nickname dele Kix, o mantenedor dos pacotes que as contas foram sequestradas nesse ataque de cadeia de suprimentos, confirmou o incidente hoje mais cedo, dizendo que ele se tocou que foi comprometido e adicionando que o e-mail de phishing veio do domínio suporte@npmjs.help, um domínio que tem um site que se finge que é o NPM. Nos e-mails, os atacantes ameaçaram que as contas dos mantenedores seriam fechadas 10 de setembro de 2025 como uma tática para assustar eles, para fazer eles ir para um outro link, tá? Então, assim, ó, eu não vou traduzir essa parte, mas basicamente o que foi? Ele recebeu um e-mail, parecia que era do NPM, e daí dizia assim, o nick da pessoa, não sei o que, a sua conta vai ser fechada, você precisa atualizar seus dados de autenticação de 2 fatores. Foi para um site, o site que parecia o site do NPM, digitou a senha, talvez até tenha colocado os seus 2 fatores. Lembra, a gente falou sobre isso para vocês, que um ataque comum é que assim, você tem o 2 fatores ligado na sua conta, né? Porém, se o atacante pedir os seus 2 fatores e usar eles para logar na sua conta, ele pode fazer isso. Então talvez tenha sido esse ataque aqui. E daí invadiram a conta dele, né? O atacante tentou, né, invadir outros mantenedores de pacote de desenvolvedores usando o mesmo e-mail, de acordo com mensagens também dessas pessoas que receberam o mesmo phishing. Desde o incidente, o NPM removeu algumas das versões maliciosas publicadas pelos atacantes, incluindo uma para o pacote debug, que já foi baixado 357,6 milhões de vezes nessa semana, tá? E daí tem aqui o pessoal do NPM falando. Ataque da cadeia de suprimentos. Daí teve um site que é o Aikido Security que fez uma análise disso. Depois o link vai estar aqui, vocês vão poder seguir no roteiro, né? Eles atualizaram os pacotes depois de tomar controle, injetaram um código malicioso que age como se fosse um interceptador baseado em browser nos arquivos index.js, que basicamente ele fazia o redirecionamento do tráfego que passava por aquelas bibliotecas, tá? O código malicioso impacta indivíduos acessando as aplicações pela web e monitora endereços de criptomoeda e transações que são redirecionadas para uma carteira do atacante. Isso causa com que as transações sejam sequestradas pelos atacantes ao invés de serem mandadas para o endereço que se queria. Então eu já falei basicamente sobre isso milhões de vezes, mas no campo das criptomoedas tem uma oportunidade gigante, juntamente com um ganho financeiro muito bom, que é muitas pessoas usando pacotes beta, programas recém-desenvolvidos, programas muito modernosos, com interfaces web, baseados em software livre também, né? Que tem, enfim, acaba tendo esse problema quando tudo é desenvolvido aberto e qualquer pessoa pode contribuir, acontece muito dessas coisas, e estão manipulando muito dinheiro, mas assim, em resumo, um ataque da cadeia de suprimentos, que nem eles falaram várias vezes, ao invés de tu atacar, por exemplo, um software de carteira de Bitcoin e botar uma vulnerabilidade lá, a gente coloca uma vulnerabilidade, né, um código malicioso, dentro do código que ele usa para, por exemplo, fazer a renderização dos estilos, fazer a renderização de formulários, mandar algum tipo de requisição para uma API, e fazendo isso, a gente consegue colocar um código malicioso que daí, por exemplo, vai estar interceptando o endereço da criptomoeda e trocando, né? Eu acho que eu já devo ter usado esse exemplo 1000 vezes, hipoteticamente, que assim, se tu hackear qualquer tipo de aplicação de criptomoeda, tu, enfim, troca o endereço que está indo a transação e daí tu vai estar roubando o dinheiro da criptomoeda dessas pessoas.
Tem uma lista aqui, eu não vou ler o resto, mas tem uma lista dos pacotes que são problemáticos, tá? Que deu problema. Depois no roteiro eu vou deixar, mas eu já recomendo que vocês procurem aqui. O site do Philippe Deschamps, ele fez um vídeo sobre isso, depois vocês podem dar uma olhada. No Tab News, que tá aqui, eles colocaram uma linha que tu pode rodar do NPM, é um NPM LS para listar pacotes nos projetos de vocês que usam Node, né, ou que usam Yarn, todos esses lugares que procuram pacotes no NPM, que vai dizer se tu tem alguns dos pacotes com a versão comprometida, então é bastante útil aqui, depois vocês deem uma olhada, mas tem uma lista dos pacotes aqui, podem dar uma olhada depois, e que teve esse problema, tá? Então, enfim, isso aqui é um assunto que quantas vezes a gente já falou aí na live, pessoal? Tipo, vocês conseguem lembrar, mas um dos meus vídeos favoritos que eu vou recomendar sobre esse assunto é o vídeo sobre o comprometimento da biblioteca libxz, que era uma biblioteca de compressão do Linux, que é um caso muito parecido, tá? Só que ele é um pouco pior, né? Porque nesse caso, o que aconteceu? O próprio desenvolvedor, pelo que eu vi isso no vídeo do Philippe Deschamps aqui. Segundo o próprio desenvolvedor, ele estava viajando, viu uma notificação de sua conta vai ser bloqueada, né? Você vai perder acesso aos seus repositórios no seu celular. Abriu ali, esse aqui parece um e-mail da NPM, foi pro site, parece a NPM, trocou a sua senha e teve sua conta invadida por causa disso. E é muito fácil, né? E uma coisa que chama a atenção é como a infraestrutura da internet, como coisas extremamente importantes que estão movimentando muita grana, né? No caso das criptomoedas, mas a gente já teve vários ataques onde bibliotecas de estilos, sites de CDN foram comprometidos, e daí, por exemplo, o site do Nubank também incluía código que tinha sido hackeado em ataques muito parecidos com esses. Mas como essas coisas que a infra da internet depende, são projetos que são mantidos por poucas pessoas, e pessoas que, enfim, elas não são dedicação em tempo integral para fazer esse tipo de coisa, elas às vezes não têm o treinamento de segurança, estão com a cabeça para fazer esse tipo de coisa, não é o emprego delas, elas às vezes fazem isso no tempo livre, elas às vezes fazem isso por uma sensação de ego que elas têm de estar mantendo aquele projeto, e são coisas que a infraestrutura da internet depende, sabe? Então eu gosto do caso da libxz porque ele é pior ainda, é um cidadão que estava meio burnoutado e ele queria largar de mão um projeto extremamente importante que ele tinha, mas era um projeto bastante simples, que descomprimia bibliotecas que era usado por pacotes Linux, né? E daí veio uma outra pessoa e disse assim, pô, se você não quer manter o projeto, dá ele pra mim, porque, né, eu sou uma pessoa que quer desenvolver e tal, uma pessoa, né, se fez de amigo dele naquele momento. Quando lançou as novas versões do projeto, colocou um código malicioso que, por muita sorte, foi descoberto na hora, não conseguiu hackear ninguém ali, pegar nenhuma coisa, mas é um caso que mostra também como um ataque da cadeia de suprimentos, ele é muito fácil se a gente chega direto na pessoa, se a gente faz a engenharia social, tá? Nesse caso, a pessoa foi hackeada tecnicamente, né, clicando no link e tal, mas às vezes tu pode convencer a pessoa a te dar um pacote que grandes partes da internet dependem disso, então isso chamou muita atenção. E uma coisa que foi engraçada que o Deschamps falou no vídeo ali é que o domínio que redirecionava os dados, ele tinha um DNS que tinha nomes de estados brasileiros, tá? Os servidores, pelo que eu entendi, eles não estavam no Brasil, mas ele tinha os DNS, tinha tipo Curitiba, Fortaleza, coisa assim. Então ele disse, será que foi um brasileiro? Me ajudem a descobrir. Ele tá querendo que o pessoal descubra isso ali. E também, pelo que se lê nas matérias, o endereço Bitcoin que estava desviando as coisas ganhou $500 até o momento, o que pro tamanho do ataque, né, sendo que tinha um potencial de 2 bilhões e 600 milhões de computadores que estariam expostos a esse ataque, foi pouco dinheiro, provavelmente. Mas, enfim, esse é o caso do NPM. E é isso aí, boa noite, pessoal. Grande dia. Curtiram? Vamos para a próxima?